quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa abordagem a respeito da teologia sistemática. Nós estamos nesse curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando o livro de Teologia Sistemática 3. Teologia Sistemática 3, que, como os irmãos bem sabem, neste livro nós estamos abordando 5 assuntos: a criação, a angelologia, que é o estudo sobre os anjos, a antropologia, que será objeto da nossa aula de hoje, a hamartiologia e a soteriologia. Lembrando que o curso completo de teologia sistemática abrange 12 disciplinas. A bibliologia, que foi estudada no primeiro livro, a teologia, que é o estudo sobre Deus, teologia propriamente dita, porque o termo teologia, ele, além de designar o estudo teológico, ele também designa os departamentos da teologia, como teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia exegética, mas ele também designa matérias, não é? E é o caso aí de uma matéria que é chamada teologia, que é o estudo sobre Deus. Mas também no livro 2, a cristologia e a pneumatologia, que nós já estudamos, aliás, em outra ocasião. Nós estamos estudando agora o livro 3 e depois teremos o estudo do livro 4 e do livro 5, que vão também tratar da eclesiologia com missiologia, é importante dizer isso. No livro está separado, mas é uma matéria só, não é? Eclesiologia com missiologia, porque a missiologia, nesse caso, ela está contida também em eclesiologia. E no último livro nós temos escatologia e heresiologia. Nós vamos então dar início à nossa aula de hoje, que é sobre a antropologia, o estudo do homem, espírito, alma e corpo. Não vá confundir a antropologia em teologia sistemática com a antropologia que é estudada, por exemplo, num curso de ciências sociais. Você tem ali também a antropologia, que é uma disciplina também importante, mas que não trata da antropologia como nós vamos tratar aqui, que é um estudo do ser humano à luz da Bíblia, espírito, alma e corpo. A antropologia, como é estudada em ciências sociais, ela já abrange outros aspectos, não é? Ela já é a observação do ser humano, por exemplo, lá dos índios, como eles se comportam. Isso aí é a antropologia vista sob essa ótica das ciências sociais. Aqui nós vamos estudar a antropologia bíblica, dentro da teologia sistemática. Nós vamos então, meus amados irmãos, iniciar, como nós sempre costumamos fazer, com uma leitura bíblica. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, abra sua Bíblia, nós vamos ler um texto conhecidíssimo, mas que não é por isso que ele se torna menos importante do que os outros textos. Às vezes nós temos esse costume de falar, olha, vamos ler um texto muito conhecido, mas conhecido bastante ou não muito conhecido, tudo é parte da Bíblia, da palavra de Deus, não é? Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que Paulo aqui está falando da santificação, do processo da santificação. E é interessante que Paulo
diz de maneira clara que quem nos santifica é Deus. Veja, o mesmo Deus de paz vos santifique. E observe que ele fala da abrangência da santificação. Ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não apenas em uma parte, mas em tudo. E depois ele explica o que seria esse tudo, porque ele vai fazer menção do ser humano na sua forma plena, que envolve espírito, alma e corpo. Mas veja que nesse texto fica claro também que a santificação ela tem dois lados. Ela tem dois lados. Deus faz a parte dele, mas a palavra de Deus também salienta que nós temos uma parte que nos cabe. Não que nós possamos nos santificar, mas nós podemos dar lugar para o Espírito Santo agir em nossa vida. Tanto que Paulo disse, sejam conservados. Quando ele diz sejam conservados, ele está agora mostrando o lado que cabe a nós. Ou seja, o que nós devemos fazer para que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo aí, ele fala da santificação, tendo em vista a vinda de Jesus Cristo. Paulo já tinha, em 1 Tessalonicenses, feito a menção do rapto, ou do arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, em que lemos, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, a encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E tendo em vista isso que Paulo já tinha, tendo como fundo isso que Paulo já tinha apresentado sobre a vinda de Jesus, ele então fala agora da santificação. Mas o que me chama mais atenção aí para a aula de hoje é que além de Paulo ter falado da santificação, além dele ter falado sobre a preparação, por assim dizer, para o arrebatamento da igreja, ele também faz uma menção do ser humano como sendo tripartido. Cada uma dessas partes deve ser santificada. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo, ele apresenta também aí a ordem da santificação. Porque a santificação, ela não ocorre de fora para dentro. Ela ocorre de dentro para fora. Veja como é um erro quando alguém quer santificar uma pessoa a partir do seu corpo, quer mudar o seu exterior, dizendo que a pessoa tem que vestir uma determinada roupa, porque assim ela vai se santificar. Claro que a nossa apresentação pessoal, do nosso corpo, não é, o nosso porte, isso também a Bíblia fala sobre isso, não é? Paulo mesmo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ao falar até do traje da mulher, que a mulher deve ter um traje com pudor e modéstia, um traje honesto. Então Paulo fez menção também do porte, como a mulher deve se apresentar. E claro que ele falou da mulher, mas nós podemos também dizer que o homem, da mesma forma, tem que ter cuidado com a sua aparência, com o seu porte. Mas Deus, quando olha para o ser humano, ele não prioriza o exterior, ele até valoriza. Deus valoriza o exterior, mas Deus prioriza o interior. Por isso que Paulo diz, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, espírito, alma e corpo. O ser humano é tripartido, o ser humano é tríplice. E alguém já poderá logo de imediato pensar, esse professor aí, esse irmão que está falando é tricotomista, não é? Veja, eu não estou aqui ainda entrando nesses pormenores de falar de tricotomia ou de dicotomia, não é? Mas eu estou enfatizando que à luz da Bíblia, independentemente de qualquer consideração teológica,
A Bíblia mostra que o ser humano é tripartido. A Bíblia mostra que nós devemos, a Bíblia mostra nesse texto que acabamos de ler, que o ser humano tem que conservar espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos depois entrar nesses pormenores aí, falar um pouco sobre essas questões aí de tricotomia, dicotomia, e vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Mas, começando aqui, deixa-me só citar, nós estamos então no livro 3, Doutrina do Homem, Antropologia. Veja que aí nós temos os 5 livros, não é? Os 5 livros, os 5 capítulos, perdão, do livro. A criação, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. O esboço geral da nossa lição. Nós temos uma introdução, depois temos uma introdução mais específica sobre a antropologia propriamente. Depois vamos ter um segundo tópico sobre a criação do ser humano, como nós mencionamos na primeira aula, a criação imediata, que abrangeu, no caso, macho e fêmea. Depois vamos ter 2 tópicos sobre a criação que nós chamamos em teologia de criação mediata ou formação, não é? Deus deu forma ao que ele havia previamente criado, formação do homem e a formação da mulher. Depois nós vamos ter um 5º tópico sobre a queda da humanidade. A queda que em teologia, geralmente ela é apresentada com Q maiúsculo. Quando você encontrar em um livro de teologia o termo queda com Q maiúsculo, não é erro de digitação. Na verdade, o Q maiúsculo ali é porque é uma alusão à grande queda, quando Adão e Eva fracassaram, né? Isso é chamado de a queda da humanidade. O 6º tópico, a constituição do ser humano. Mas aí vamos ter também um 7º tópico, o espírito humano, um 8º, a alma humana, um 9º, tratando do corpo humano, um 10º tópico, a dimensão espiritual do corpo, um 11º, teorias errôneas, um 12º tópico, a verdadeira ciência, e um 13º tópico ainda, o evolucionismo teísta. Vamos iniciar então com uma introdução, e nessa introdução nós temos aqui 2 pontos para tratar, e depois vamos já para o 2º tópico, macho e fêmea. O primeiro tópico então é uma introdução à antropologia. Introdução à antropologia. Como eu já falei, não vamos confundir com a antropologia estudada nos campos sociais. Aqui é a antropologia bíblica. E como está aí no livro, eu vou ler uma parte, diz que depois do projeto do genoma humano, conhecido como PGH, iniciado em 1990, depois desse projeto ter concluído que a diferença entre o DNA do homem e do chimpanzé é apenas de 5%, cientistas evolucionistas ficaram entusiasmados com a possibilidade de encontrar finalmente o elo perdido entre o símio e o homem. Veja, houve aí um verdadeiro alarde, não é, por causa disso, mas, na verdade, o que se verificou é que essa descoberta ela envolve apenas o campo qualitativo, ou melhor, quantitativo, é apenas do que tange a quantidade, não é? Que na verdade, isso aí, em questão de quantidade, detectou-se que a diferença é de menos de 5%. Só que, no campo qualitativo, o que inclui raciocínio lógico, não é? O que inclui a capacidade da fala, habilidades gerais, o macaco, claro, todos sabem, está a anos-luz do ser humano. Por quê? Porque essas diferenças estão justamente na alma humana. Porque o animal, a rigor, ele não tem alma. Se ele tem alma, na verdade, como muitos dizem, claro que a Bíblia, vamos aqui já começar fazendo um rápido esclarecimento, depois nós vamos tratar disso,
Mas quando a Bíblia diz que o animal tem alma, claro que a Bíblia está se referindo à vida do animal. Não é a alma invisível, a alma que vivifica o corpo, como no caso do ser humano. Porque quando Deus soprou nas narinas do ser humano e fez o homem alma vivente, é claro que a alma que Deus soprou nas narinas do ser humano é uma alma que, na verdade, envolve aí o intelecto, o sentimento, a vontade, a personalidade do ser humano, e também Deus soprou nas narinas do ser humano o espírito, aquela partícula, como eu mencionei nas aulas anteriores, aquela partícula que serve de canal de adoração a Deus, de comunhão com Deus, de glorificação a Deus. Então, Deus fez o homem diferente dos animais. Então, quando a Bíblia fala que o ser humano tem alma, e diz que o animal tem alma, não quer dizer que seja o mesmo tipo de alma. É até um problema que existe relacionado com aquela seita das testemunhas de Jeová, que elas não doam sangue. Por que não doam sangue? Porque elas acreditam que a alma é o sangue. Então, da mesma forma que o animal tem alma nesse sentido, o ser humano também, a sua alma é o sangue. Agora veja que pensamento perigoso. Quer dizer que a alma é o sangue. Vamos dizer então que acontece um acidente, fura a ponta do meu dedo e meu sangue começa a espirrar e eu saio correndo atrás dizendo: minha alma, estou perdendo parte da minha alma. Não, nada disso. O sangue, quando a Bíblia fala que o animal tem alma, é a vida do animal. E a vida do animal está no sangue, não é? Nesse sentido. Agora, no caso do ser humano, não. No caso do ser humano, ele tem uma alma invisível. É algo que Deus colocou no ser humano que é um mistério, porque ninguém sabe onde está a alma. Onde está a alma? Alguém sabe onde está a alma? Está no cérebro? Está no coração? Em que lugar que está a alma? O fato é que ela está no ser humano, faz parte do ser humano. Deus quem soprou. Agora, há um mistério aí que muitos não conseguem entender e por isso acabam tentando simplificar ou acabam torcendo, né, aquilo que está na Bíblia. Mas em Gênesis capítulo 5, versículo 1, nós vemos que o homem é distinto e superior aos animais, pois a diferença entre ambos é tão grande em termos qualitativos a ponto de não haver margem para especulações quanto à origem dos humanos e dos irracionais. Isso para nós que cremos, claro, na palavra de Deus. Então, um primeiro ponto aí nessa introdução, a semelhança natural com Deus. Essa semelhança natural, ela se verifica em que aspecto? No aspecto de que o ser humano, ele tem intelecto, ele tem sentimento, ele tem vontade. O homem imagina, o homem projeta, o homem cria, o homem inventa, o homem produz coisas. Então, nesse sentido, nós temos a semelhança com Deus. Não que nós sejamos criadores. Deus é o único criador. Mas Deus nos dotou da capacidade criativa, no sentido que nós somos criativos, nós podemos trabalhar com aquilo que Deus nos deu, a partir daí nós podemos criar muitas coisas. Veja que eu estou falando aqui, por exemplo, diante de uma câmera, não é? Que é criação dos homens, claro, dotados de capacidade para fazer isso por Deus. Nós viajamos no avião, não é? E tal, e dirigimos o nosso veículo, e temos um microfone para falar, e um vídeo, e o computador. Por que tudo isso? Porque o ser humano, ele, à semelhança do Criador, ele também pode trabalhar com o que está à sua disposição e usar a sua capacidade, o seu intelecto para criar nesse sentido, não é? Então veja aí a diferença entre o ser humano e os animais. O macaco, por mais que ele tenha uma semelhança física com o ser humano, não é? Ele tem as nossas mãos são parecidas com as mãos de um símio, não é? E o crânio e o tamanho, quem sabe, alguém pode achar que é parecido, mas veja, a semelhança para aí é apenas uma semelhança física, porque quando você considera a parte intelectual, você vai ver que tem uma diferença muito grande, porque foi Deus quem dotou o ser humano dessa capacidade. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor por isto.
não é? O homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus o é. Não devemos, portanto, confundir imagem natural com imagem física. O que nós podemos dizer é que o homem era, no seu estado original, no ato da criação, uma imagem ou representação de Deus, tendo características de Deus em sua pessoa, tais como a pessoalidade, o amor, a justiça, a santidade, a retidão, a perfeição moral, tudo isso à semelhança de Deus. Claro que hoje, quando nós nos convertemos ao Senhor, não é? Claro que nós não vamos recuperar aquela mesma condição que Adão tinha na presença de Deus, mas nós podemos, através de Jesus, através da obra do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos, como diz a Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, nós podemos ser participantes da natureza divina. O que significa isso, ser participante da natureza divina? Significa que nós podemos, na verdade, usufruir dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem atributos incomunicáveis, é claro, que só Ele detém na sua perfeição e Ele não compartilha. Onipresença, onisciência, onipotência, imensidade, imutabilidade, só Deus tem esses atributos. Agora, nós podemos usufruir de atributos que Deus compartilha, os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é amor e compartilha o seu amor, Ele comunica amor. Então, Pedro, explicando até lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz que nós somos participantes da natureza divina, ele diz, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ciência, e a ciência paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele, diz mais Pedro, em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então veja como nós hoje podemos participar da natureza divina, justamente porque nós temos ainda que esteja arranhada essa imagem, mas nós temos o chamado imago Dei, não é? A imagem de Deus, que Deus nos dotou dessa imagem, não é? Então, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós podemos dizer que o homem era, no seu estado original, como diz aí no livro, no ato da criação, uma imagem ou representação de Deus, tendo características de Deus em sua pessoa, tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição moral, tudo isso à semelhança de Deus. Só Jesus, claro, é o resplendor da sua glória, como diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a expressa imagem da sua pessoa, porque ele é o Filho unigênito de Deus, nós somos filhos por adoção. A Bíblia diz também em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênitos, como eu expliquei na aula anterior, o termo aí em Colossenses 1,15 é protótokos, que designa o quê? Proeminência. Jesus é o proeminente de toda a criação. Ele é a pessoa mais importante. Mas veja que nessa introdução à antropologia, além dessa semelhança natural com Deus, a Bíblia fala também de uma semelhança moral. Ou seja, há uma lei interior dentro do ser humano. Eu até fiz menção na aula anterior, fazendo uma comparação com aquela memória do computador, não é? A memória ROM. Você sabe, você que conhece um pouco da tecnologia da informação, você sabe que existem essas duas memórias, a memória ROM e a memória RAM. A memória RAM, claro, que significa Random Access Memory, esse tipo de memória, o próprio nome já diz que é uma memória que pode ser, usando a linguagem da informática, ela pode ser acessada. Você pode acessar
você pode modificar, você pode acrescentar, você pode apagar, não é? Agora, a memória ROM, que eu citei na aula passada, é Read Only Memory, ou seja, é uma memória que é apenas para leitura, você pode apenas ler, mas você não pode modificar, porque vem do fabricante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a mesma coisa. Nós vemos lá em Romanos 2, que Deus colocou no ser humano algo que não pode ser modificado. É partícula de Deus no ser humano. Veja o que diz, por exemplo, Romanos, abra aí a sua Bíblia, vamos ler Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Só leitura, porque não há tempo aqui nessa introdução de fazer uma explicação melhor, mas a Bíblia é um livro tão maravilhoso que só de lê-lo nós já somos abençoados. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Veja, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Observe, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui então está o que significa a imagem de Deus no ser humano, que não pode ser tirada. Ela foi arranhada por causa do pecado, claro, o ser humano está sofrendo por causa dos efeitos deletérios do pecado, mas essa natureza não foi tirada do ser humano. Há teólogos que dizem que ela foi tirada por completo, mas eu não vejo base bíblica para se fazer essa afirmação. O próprio texto de Romanos aqui deixa claro que aqueles que não têm lei, eles fazem naturalmente as coisas da lei justamente por quê? Porque há dentro deles uma lei, há uma memória ROM, a memória que vem do fabricante, que Deus colocou dentro do ser humano, que ela não pode ser tirada, ela está ali e ela não pode ser, nesse caso, modificada, porque é algo que Deus colocou no ser humano. Então, nós temos aí, dentro dessa abordagem, é importante mostrar que há uma lei interior dentro do ser humano, mas há um padrão moral também, nós estamos falando aqui da semelhança moral com Deus, há um padrão moral universal para o homem. O coração, nesse caso, não corresponde ao músculo cardíaco, é bom dizer, não é? E sim a consciência, a mente humana. Quando a Bíblia fala que Deus escreveu no coração, eu acabei de ler aqui o texto bíblico, da lei escrita no seu coração, é bom dizer que o coração aqui não é o músculo cardíaco. Aliás, o músculo cardíaco é usado apenas para designar o centro do ser humano. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aquele texto ali da Bíblia está falando, usando o termo coração, claro, como uma metáfora, para falar do centro da vida do ser humano. Em outras culturas, o termo não é coração, pode ser fígado, pode ser até garganta. Quem já estudou um pouco sobre a transculturação, sobre as missões transculturais, sabe do que eu estou falando. Imagina um pregador, por exemplo, que vai pregar num lugar em que o centro da vida humana não é o coração, mas é o fígado, ou a garganta. Imagina o pregador falando, ele não pode dizer: meu amigo, você que está aqui nesta noite, abra o teu coração, que Jesus quer mudar a sua vida, abra o seu coração para ele. Não, ele tem que falar diferente. Abra o teu fígado, abra a tua garganta, não é? Por quê? Porque isso aí varia, dependendo da cultura. Na nossa cultura, e em língua portuguesa, os tradutores encontraram um termo, que é um termo que nós entendemos, que é o termo coração. Mas em outros idiomas você vai encontrar outra palavra, não é? Porque o termo coração aí, na verdade, é uma alusão ao interior do ser humano. Quando Paulo diz aqui
que Deus escreveu a lei nos corações, ele está dizendo que Deus escreveu, na verdade, na alma, não é? Na parte mais profunda do ser humano, lá no seu espírito. Não somente na alma, mas no espírito, que a palavra de Deus também, a Bíblia diz que ela penetra lá na divisão da alma e do espírito. Então Deus, quando ele escreveu essa lei moral, ele escreveu lá na parte mais íntima. Claro que mesmo assim, não quer dizer que o ser humano ele será salvo automaticamente por ter essa lei moral escrita no seu coração. Ele precisa, na verdade, reconhecer que Jesus é o Salvador, precisa confessar Jesus como Senhor, precisa se arrepender, porque a Bíblia é clara, nós vamos ver isso em soteriologia. A Bíblia é clara, e o versículo que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um terceiro item aí, que nós estamos abordando dentro dessa parte que fala da semelhança moral com Deus, o primeiro há uma lei interior dentro do ser humano, há um padrão moral universal para o homem. O terceiro o homem foi feito adulto e perfeito. Né? Deus não fez um bebezinho para ir crescendo, não, Deus já fez o ser humano adulto. Não é? Isso é importante dizer porque certo ensinador afirmou que Adão foi feito menino e cresceu no meio do jardim entre os animais. E aí, esse ensinador falando isso, um aluno lhe perguntou: quem deu de mamar a criança? Se Deus fez, né? Uma criança que foi crescendo, e aí deixou o ensinador bastante constrangido. Mas vamos avançar aqui, nós temos uma introdução, vamos para o tópico 2, macho e fêmea. Eu já até abordei alguma coisa na primeira aula sobre isso. Veja aí, duas perguntas. Por que o primeiro casal foi abençoado? E ponto 2, o homem foi feito para dominar a natureza. Nos tempos pós-modernos, o homossexualismo, lamentavelmente, vem sendo tolerado e aceito, mas não somente isso, mas também exaltado pela sociedade. Isso, claro, do ponto de vista bíblico, é algo que afronta a criação de Deus. Não é? Nós, é claro, como cidadãos que somos, estamos inseridos na sociedade, nós respeitamos todas as escolhas dos seres humanos, e especialmente aquelas que são respaldadas pelo Estado. Quem somos nós para nos opor àquilo que o Estado está defendendo, o Estado está apoiando, mas nós não podemos abrir mão, como disse até o apóstolo Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, como a nossa pedra de toque é a palavra de Deus, quando nós tratamos de qualquer assunto à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus está acima de tudo. Não é? Então, nós respeitosamente emitimos aí a nossa posição. Então, apesar desse levante que tem havido contra a família, que é chamada de família tradicional, isto é, a família que Deus estabeleceu, à luz da Bíblia nós vemos que Deus abençoou o primeiro casal. Diz aí o ponto primeiro desse tópico, não é? Porque o primeiro casal foi abençoado. Algumas seitas chegam a afirmar que sem o pecado de Adão seria impossível a multiplicação da espécie. Mas isso, claro, é uma exegese, não é uma exegese. Porque exegese é quando você extrai do texto o seu sentido real. Esse prefixo ex quer dizer extrair, não é? Exegese. Agora, exegese já é o contrário, é quando você, em vez de extrair o verdadeiro sentido do texto, você, na verdade, exporta para ele aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Então, quem diz que sem o pecado de Adão seria impossível a multiplicação da espécie, comete um erro, não é? Resultante de má hermenêutica, porque o ser humano, antes da queda, ou melhor dizendo, o primeiro casal antes da queda, né, que só é registrada no capítulo 3 de Gênesis, ali eles já tinham
tido, claro, a oportunidade de estar juntos. Deus criou o casal para que eles pudessem ali ter o seu momento de satisfação, de deleite, não é? Já havia ordem da parte de Deus para que houvesse a procriação. Então o pecado em si não está no ato sexual. O pecado que Adão e Eva cometeram não está no ato sexual, mas sim na desobediência a Deus. Alguém pensa até que o fruto proibido que eles comeram foi, na verdade, o fato deles terem se relacionado sexualmente, não é? Alguém diz que ali a Bíblia está usando um termo ali, um eufemismo, né, para falar do relacionamento sexual. Mas, na verdade, não é isso, porque Deus, quando colocou homem e mulher juntos, Deus disse para eles: multiplicai e frutificai-vos, e enchei a terra. Ora, se Deus disse multiplicai e frutificai-vos, é evidente que ele estava levando em consideração que homem e mulher se relacionariam intimamente, não é? Então, é importante nós termos em mente isso. E o ponto 2, o homem foi feito para dominar a natureza, algo que eu já até fiz menção na primeira aula. Vamos avançando um pouco mais, vamos para o terceiro tópico, a formação do homem. Veja que eu não estou dizendo a formação do ser humano de maneira geral, porque no que tange a formação, como nós já explicamos na outra aula, Deus formou primeiro o gênero masculino. Deus não formou juntos, de maneira imediata, porque a formação está relacionada com a criação mediata, porque formar pressupõe que Deus estava tomando já a matéria para fazer o produto final. A criação imediata é quando Deus, a partir do nada, usando apenas a sua palavra, disse: haja e houve. Agora, no caso da criação mediata, é quando Deus toma aquilo que já foi previamente criado e dá forma, é a formação. Então, a formação do homem, ela aconteceu primeiro do que a formação da mulher. Na hora de criar, não. Criação imediata, Deus criou macho e fêmea. Não, nenhum foi feito primeiro do que o outro. Foi criado primeiro do que o outro. Agora, na hora de formar, na hora de dar forma ao que estava previamente criado, aí sim, veja o que a Bíblia diz lá em Gênesis 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. No capítulo 2 de Gênesis, é demonstrada a maneira pela qual ele formou o ser masculino. Deus não fez um boneco de barro, como muita gente pensa, ou de argila, como alguém de modo infantil acredita e até prega. Ele fez o homem do pó da terra, ou seja, das substâncias ou dos elementos químicos que existem no barro ou no pó da terra. Falando até dessa questão do boneco de barro, eu nunca me esqueço, uma vez, um professor de teologia que eu tive, em que um aluno perguntou para o professor: professor, Adão tinha umbigo? Não é? É claro que a Bíblia não trata desses pormenores, não é? Mas o homem já foi feito adulto, mas seria estranho realmente olhar para um homem sem umbigo, mesmo que Adão não tenha nascido de mulher, mas seria estranho olhar para uma pessoa, hoje nós que estamos acostumados a ver alguém com umbigo, olhar para uma pessoa sem umbigo, ficaria estranho. Então, isso aí gera até alguns gracejos, não é? Mas aquele professor, ele era muito bem-humorado, e ele fez um gracejo, ele disse: olha, tem gente que pensa que quando Deus formou o homem, Deus fez um boneco de barro e deixou o boneco secando, não é? Porque era um boneco de barro. E aí Deus pediu para um anjo, Deus mandou um anjo verificar se o ser humano já estava bom, porque ficou secando, não é? Ali como um bolo também que fica ali assando para chegar no tempo, chegar no ponto, não é? E aí o anjo foi verificar se se já estava pronto, e o anjo colocou o dedo ali exatamente onde seria o umbigo, não é? E aí aquele professor então defendeu a ideia, claro, com muito bom humor, de que Adão tinha umbigo. Mas
Isso não vem ao caso, né? Não vamos aqui prolongar com essa questão, mas eu só quis dizer que o homem não foi feito um boneco de barro. Não, ele foi feito do pó da terra. Deus formou o homem criou de maneira imediata a partir da matéria que estava à disposição, que Deus mesmo havia criado, não é? Então Deus criou a terra e do pó da terra Deus, tanto que a ciência até não tem como negar isso. O ser humano é praticamente uma miniatura da Terra, do planeta Terra. Veja que a Terra, 2/3 da Terra é formada de água, são formados de água, não é? Esses 2/3. E quando você olha para o ser humano, a mesma coisa. Praticamente 2/3 do ser humano é água, não é? Veja que órgãos vitais do corpo humano, o cérebro, o coração, os pulmões, boa parte é água. 70%, 75% é água, não é? E você encontra no corpo humano os mesmos elementos que estão na Terra. O ser humano é, de fato, uma miniatura do planeta Terra. O 3.1, aí o homem feito do pó da terra. Jó disse lá, no capítulo 10 do seu livro, versículo 9, peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Veja, como barro, porque o homem foi feito do pó da terra. Muito bem. Como barro, mas não um boneco de barro, só lembrando, não é? 3.2, o que era o jardim do Éden? Éden não é traduzido, mas transliterado para o nosso idioma, esse termo aí que diz respeito a um lugar paradisíaco. Éden é um termo que denota justamente paraíso. Mas nós vamos avançar, é uma matéria extensa, nós vamos avançar um pouco mais, vamos para o tópico 4. Formação da mulher. Aqui eu quero destacar, porque é interessante, quem estuda isso do ponto de vista da língua hebraica, vai notar que o verbo formar, quando se aplica ao homem, é muito diferente do verbo formar quando se aplica à mulher. A formação do homem é interessante, formar ali, o verbo é a mesma coisa que pôr na forma. É como se Deus colocasse ali na forma, já a forma certa para formar o homem, não é? Pôr na forma. No caso da mulher, não é o mesmo verbo. O verbo que é usado para a mulher é como se fosse formar aos poucos, formar de maneira meticulosa. É por isso até que a mulher, claro, é bonita, é formosa. Homem bonito a gente praticamente não conhece, né? Existem homens simpáticos, agora homens bonitos mesmo nós não conhecemos. Agora as mulheres sim, porque Deus, ele, como se diz na linguagem popular, Deus caprichou ao formar a mulher. Veja que se por um lado o homem foi formado primeiro, por outro lado a mulher foi formada de uma maneira muito especial, de uma maneira meticulosa, e isso é muito importante. Agora, aqui surge uma dúvida, uma pergunta, né, que muitos fazem, que é aquela que eu já até fiz menção na outra aula. Por que Deus formou primeiro o homem? Por que Deus não formou primeiro a mulher? Nós não temos como saber a resposta para isso, porque Deus é soberano. Deus é soberano, Deus é quem faz tudo segundo a sua vontade, aquilo que lhe apraz, e Deus houve por bem ele ter feito ali o homem como cabeça da mulher e a mulher como adjutora, como ajudadora. Não que o homem seja superior à mulher, mas Deus priorizou o homem. Aí é o princípio da prioridade, não vá confundir com o princípio da superioridade. O princípio da superioridade seria a mesma coisa que dizer que o homem está acima da mulher. Aliás, tem até aquele versículo que é interpretado de maneira errônea, quando muitos dizem, a mulher é o vaso mais fraco. O homem é superior à mulher, a mulher é o vaso mais fraco. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, é porque a mulher é mais sensível, a mulher tem as suas características como Deus a fez, não é?
no que tange a sensibilidade, é nesse sentido, a delicadeza. Agora, o ser humano, homem e mulher, foram feitos para que eles se complementem. Não é que o homem é melhor do que a mulher e nem que a mulher seja melhor do que o homem. Veja que a Bíblia não abona nem o machismo e nem o feminismo. É um perigo nós vermos nas igrejas aí homens influenciados pelo machismo e mulheres também, lamentavelmente, influenciadas pelo feminismo. Claro que eu não sou contra os direitos, né? A luta das mulheres, né, por seus direitos na área profissional, na área social, não tenho nada contra isso. Agora, nós temos que ter cuidado para que nós não embarquemos nessa canoa furada de abraçar esse feminismo da pós-modernidade, que é um feminismo anticristão. É um feminismo que se opõe a Deus. Veja que, se nós não tivermos cuidado, a pessoa vai dizer até que Deus é machista. Porque se eu digo, por exemplo, que nós estamos numa sociedade patriarcal, se eu digo, por exemplo, que a lei de Moisés é uma lei machista. Ora, quem deu a lei a Moisés? Não foi o próprio Deus? Então quer dizer que Deus é machista? Jesus também, quando ele veio à Terra, é interessante que Jesus ele não tinha compromisso nenhum com os religiosos daquela época. Ele não tinha compromisso nenhum com a sociedade patriarcal. Jesus, quando veio ao mundo, a Bíblia é clara ao dizer que ele se opôs ao sistema, não é? Ele verberava contra os fariseus, ele chegou a chamar os fariseus de hipócritas, ele chegou a dizer: a limpar o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus enfrentou Herodes, quando até disse: manda dizer aquela raposa, chamou Herodes até de raposa. Jesus veio para quebrar paradigmas, mas veja que interessante, Jesus que veio para quebrar paradigmas, quando ele foi escolher os seus apóstolos, eu acho curioso, porque Jesus poderia ter escolhido 6 casais, daria 12. Ele poderia ter escolhido 10 homens e 2 mulheres, daria 12 também. Ele poderia escolher 6 homens e 6 mulheres, mas, curiosamente, Jesus escolheu 12 homens. Isso gera um problema para muita gente, porque hoje em dia muitas denominações, elas aceitam naturalmente mulheres e tal, como pastoras. Isso aí é uma discussão longa, nós vamos até talvez tratar disso em eclesiologia, mas eu estou apenas citando esse exemplo para mostrar que Deus, ele não nos entregou a sua palavra para que nós amoldemos aquilo que está escrito ao que prevalece hoje na pós-modernidade. Hoje há muitos pensando que, não, o mundo mudou, nós estamos na pós-modernidade, então nós vamos ter que adaptar. Jesus não fez nada disso. Jesus chegou na Terra e ele, na verdade, ele se opôs ao sistema. Só que ele se opôs ao sistema e, ao contrário de que muita gente pensa, ele continuou valorizando a mulher, mas quando ele foi escolher os seus apóstolos, ele escolheu simplesmente 12 homens. Isso gera um problema, uma dúvida, e muita gente já acha, não, Jesus, ele também, apesar de ele ser Deus, ele acabou, na verdade, se deixando levar pelo machismo prevalecente na época e o patriarcalismo. Cuidado com isso. Jesus, ele veio para quebrar paradigmas, não é? Vamos para um ponto 2 aqui, para o ponto 2, que diz como era a vida no Éden. Eu vou até avançar aqui, porque esse assunto é bastante conhecido de todos, está ali descrito em Gênesis, a vida no Éden, era uma vida em que o casal estava desfrutando ali de perfeita liberdade, mas deveria obedecer a Deus. Nós vamos já direto para a queda, que é o 5º tópico, a queda da humanidade. E aí, quando se fala da queda da humanidade, há ideias errôneas quanto à queda, mas também nós vamos abordar a queda segundo a Bíblia e as claras consequências da queda. Ideias errôneas quanto à queda. A primeira é aquela que diz que o pecado do primeiro casal foi ter praticado a união sexual. É o que eu mencionei há pouco. Não foi esse o pecado. Porque antes disso, Deus já tinha estabelecido que homem e mulher
poderiam e deveriam se relacionar normalmente, porque o objetivo de Deus é que a Terra fosse preenchida, não é? Com a humanidade, com os seres humanos a partir do primeiro casal. Isso aí já estava estabelecido por Deus. Não foi por causa do pecado que isso aconteceu. Veja que até o fato da gravidez já estava previsto. Porque quando homem e mulher pecaram, o que Deus disse para a mulher? Multiplicarei a tua dor. Não é? Então, quer dizer, quando fala de multiplicar, é porque já estava prevista, de certa forma, ali, veja que a maldição não está em si na gravidez, mas na multiplicação da dor. O fato da mulher dar à luz em si, o próprio trabalho também. Eu já ouvi até gente falando, eu queria descobrir quem foi que inventou o trabalho. O dia que eu descobrir quem foi esse camarada que inventou o trabalho, eu quero ter uma conversa com ele. Ora, quem criou o trabalho foi Deus. Não é? No suor do teu rosto ganharás o teu pão. Só que ali alguém pensa que é uma maldição. O trabalho em si é uma maldição, não. Deus já tinha colocado o ser humano para lavrar a terra antes do pecado. Deus já tinha colocado o ser humano para trabalhar. Então, quando Deus diz, no suor do teu rosto ganharás o teu pão e tal, e a terra foi amaldiçoada, na verdade, mas ali não é o trabalho em si que foi amaldiçoado, não é? Não é o trabalho em si que causaria dor, o trabalho em si é uma bênção, mas o ser humano teria que, a partir do pecado, claro, ele acabou, acabou recebendo também a justa punição para o seu erro. Então, mas voltando aqui, nós acabamos abrindo um parênteses, mas vamos fechar e voltar aqui para o que estávamos falando. O pecado original, que é chamado de a queda, com Q maiúsculo, não é o fato de o primeiro casal ter praticado o ato sexual. Um outro ponto, uma outra expressão errônea, que é a maçã proibida, que eu acabei mencionando, também por alto. O fruto ali não era uma maçã. Hoje muita gente usa a maçã se tornou até símbolo do pecado, mas a Bíblia fala simplesmente a árvore da ciência do bem e do mal. Era um tipo de árvore, não é? Que o ser humano não podia consumir ali, porque se ele assim o fizesse, ele estaria desobedecendo a Deus. Mas o 5.2, o segundo ponto aí desse tópico quinto, a queda segundo a Bíblia. Antes da queda, o homem possuía uma estrutura físico-espiritual excepcional. Isso a Bíblia confirma. Tinha conhecimento profundo de Deus, comunhão direta com o Criador, bênçãos da presença dele no jardim, paz, segurança e alegria, todas decorrentes do relacionamento direto, sem intermediários, isso é importante, com o Criador. Veja, sem intermediários. O ser humano podia, naquela ocasião, falar com Deus. Hoje nós falamos com Deus, o Pai, mas por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, o homem. Diz a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ou seja, Jesus, através do seu sacrifício, ele nos reaproxima de Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus, aquela comunhão que nós perdemos por causa do pecado de Adão, que foi o nosso pecado também, porque ele ali foi o nosso representante, por assim dizer. Então veja, aquela comunhão que nós havíamos perdido, em Cristo nós retomamos. Mas veja o caso de Adão e Eva, eles tinham acesso direto a Deus, acesso direto ao Criador, sem intermediários. Eles tinham também conhecimento e bem-estar físico inigualáveis, sem doenças, distúrbios emocionais ou físicos. Também eles desconheciam medo. Eles tinham conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa. Tinham conhecimento da realidade social e do trabalho de modo útil e satisfatório. Tudo isso o ser humano tinha ali por ocasião da queda. Antes de cair, eles tinham tudo isso. Agora, agora entrando no ponto 3, quais foram as consequências, as claras consequências
da queda. Entre tudo, entre tantas coisas que a Bíblia menciona, o pior, ele perdeu a vida eterna, que lhe era assegurada na condição original. O ser humano tinha a vida eterna assegurada na sua condição original. Ele tinha a vida eterna assegurada. E ele, então, acabou conhecendo, através do seu pecado, o que a Bíblia chama de o aguilhão da morte. Quando a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E por isso que todos são pecadores. Quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e através do pecado a morte, morte ali em todos os seus sentidos. Claro que a morte física, mas também a morte espiritual. E continuando nos seus pecados, a morte eterna. Morte na Bíblia sempre significa separação. No caso da morte física, é a separação entre a parte física e a parte espiritual. Separação. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Diz lá Isaías capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus para que ele não vos ouça. O pecado, ele coloca uma parede de separação entre Deus e os homens. O pecado separa o homem de Deus. Então a morte espiritual é a separação entre Deus e os homens. A morte eterna é a separação eterna. Se a pessoa continuar morta em delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, ela partirá para a eternidade e estará morta para sempre, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos fornicários, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segunda morte ali é morte eterna, é separação eterna. Então, essa é a maior consequência da queda, a consequência do pecado. Mas graças a Deus que nós vamos estudar posteriormente sobre a soteriologia, e a soteriologia mostra que o homem, ele caiu, ele está em pecado. Se ele permanecer no pecado, claro, ele vai ser condenado, mas graças a Deus que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos para o sexto tópico. A constituição do ser humano. Constituição do ser humano. Aí nós temos então uma pormenorização da formação do homem, que é um tópico, claro, que os irmãos precisam estudar. Quando se fala em pormenorização no livro, isso não quer dizer que o professor aqui ele vai pormenorizar o assunto, não. É um assunto que está no livro detalhado para que os irmãos possam estudar com maiores pormenores e assim os irmãos vão ter um melhor aprendizado. Mas aqui, como a minha missão é mais estimular os irmãos e também apresentar algum ponto que possa contribuir para o aprendizado dos irmãos através do livro, isso é importante, porque o mais importante aqui, claro, é a Bíblia. Em segundo lugar, o livro. O livro. Você não pode deixar de estudar o livro. Este livro aqui, ó, o livro 3, Teologia Sistemática do curso do CETADB. E em terceiro lugar, o professor, que está apenas aqui colaborando para você entender melhor o livro, mas você não pode deixar de estudar esse livro, Teologia Sistemática 3. Então, no livro, nós temos aí esse tópico, a constituição do ser humano, em que há uma pormenorização da formação do homem. Então, aí tem o detalhamento. Dentro desse ponto, a pormenorização da formação do homem, a formação da sua parte física, ou seja, o corpo, e aí é citado até alguns pormenores, não é, da formação da parte física, a formação da sua parte interior, que abarca, claro, espírito e alma. O homem interior ele é constituído de espírito e alma. E aí, claro, tem perguntas que nós não podemos responder,
Tem perguntas que nós apenas abraçamos o que a Bíblia diz. Por exemplo, como a alma é gerada? Como ela se multiplica? E o espírito difere da alma ou é sinônimo dela? Como a alma entra no embrião? Veja como são perguntas difíceis, que nós aceitamos pela fé. Claro que pela fé nós cremos que a vida é gerada no momento da concepção. Bom, a própria biologia também apoia isso, não é? Hoje tem muitas discussões sobre o aborto e à luz do direito também tem aquela questão do nascituro, né, dos direitos do nascituro, ou seja, uma previsão, não é? Ou seja, antes da pessoa nascer já existe os direitos da personalidade, que na verdade só estão à disposição da pessoa a partir do momento que ela nasce, mas o nascituro também é protegido pela lei, não é? Mas veja que não se preocupa, não há uma preocupação para se determinar o início exatamente da vida, porque muitos acham que é impossível, né? Determinar quando que, na verdade, ali existe uma pessoa realmente. Agora, a Bíblia mostra isso claramente, que o ser humano, a partir do momento em que há um encontro da parte masculina com a parte feminina, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali claramente está a vida. Ali já está a vida. E se está a vida, a alma ali já está. Porque Deus até conheceu, o profeta Isaías diz que Deus o conheceu informe. Ou seja, nem havia forma ainda, mas Deus já o conheceu. Ora, se Deus o conheceu, é porque de fato Deus já considerava ali o profeta como uma pessoa. Mas há diversas correntes de pensamento quanto à constituição do homem. Algumas são identificadas, não é? No livro aí, como por exemplo, o unitarismo, ou também conhecido como monismo. Monismo, de mono, não é? Então, o unitarismo. O homem é um só todo, uma só parte, não havendo qualquer divisão em sua constituição. Isso não passa no teste da Bíblia, porque a Bíblia mostra claramente que o ser humano é tripartido, ele é tríplice. Mas para os unitaristas ou monistas, o ser humano se constitui de uma unidade indivisível. Não acreditam, portanto, na existência da alma e do espírito. Então, isso aí claramente não tem apoio da palavra. O dicotomismo. O dicotomismo, na verdade, fala que o ser humano é formado por duas partes, a parte material e a parte imaterial. E nesse caso, os termos alma e espírito são sinônimos, segundo os dicotomistas. Eu não vejo apoio da palavra de Deus para isso, porque a Bíblia distingue bem espírito e alma. A Bíblia distingue com clareza espírito de alma. Maria, por exemplo, como quando soube que seria a mãe do Salvador, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja como ela falou de ações diferentes, porém simultâneas. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito ela fazia outra coisa completamente diferente. Isaías também, lá no capítulo 26 do seu livro, ele disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Veja, com a alma eu te desejei, e com o meu espírito madrugarei a buscar-te. Duas coisas diferentes também, porém simultâneas, mostrando aí que espírito e alma são diferentes, são distintos, embora possam ser considerados de maneira conjunta, porque a Bíblia fala do homem interior, não é? Mas não quer dizer isso que, pelo fato de a Bíblia falar do homem interior, que, na verdade, espírito e alma são a mesma coisa, que uma coisa pode ser tomada pela outra. Não, a Bíblia fala da divisão da alma e do espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus entra lá, na divisão da alma e do espírito. E Paulo, no texto que nós lemos, lá no começo dessa aula, 1 Tessalonicenses 5:23, diz claramente que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo devem ser conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então,
O dicotomismo também, eu penso que é um pensamento que foge um pouco da Bíblia. O tricotomismo, por assim dizer, não é que a Bíblia seja tricotomista, é o contrário. É o tricotomismo que, de certa forma, assim, por assim dizer, honra o que diz a Bíblia, porque o ser humano, de fato, ele é tripartido. Mas vamos avançar, passando do geral para o específico. Vamos agora para o 7º tópico. O espírito humano. O espírito humano. Romanos capítulo 7, versículo 22, diz: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Claro que quando Paulo fala do homem interior, ele está se referindo a espírito e alma. Espírito e alma. Mas quando ele fala do prazer na lei de Deus, isso já é algo mais voltado para o espírito. Porque é o espírito humano que, na verdade, se ocupa, é nessa parte que nós dedicamos a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Veja que o ser humano ele pode ser comparado ao tabernáculo. O tabernáculo que é comparado, veja que Deus, né, é representado pelo tabernáculo, mas o tabernáculo também pode representar o ser humano, com as suas 3 partes. Veja que quando Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, Deus começou a apresentar para Moisés o tabernáculo a partir da sua parte mais importante. Que parte que era? O lugar santíssimo. O lugar santíssimo. Deus não começou pelo átrio ou pelo pátio. Deus começou pelo lugar santíssimo. Quando Deus olha para o ser humano também, ele vê primeiro a parte mais importante. Claro que Deus, como onisciente que é, ele vê tudo. Mas quando ele olha para nós no sentido de priorizar, ele prioriza o espírito. Então, assim como o tabernáculo era formado por 3 partes, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. E Deus, quando olha para nós, assim como ele deu a planta para Moisés do tabernáculo, começando pelo lugar santíssimo, quando ele olha para nós, ele vê essa parte mais importante, que é o espírito. O espírito, portanto, associado ao lugar santíssimo, que é a parte mais importante, a alma associada ao lugar santo e o corpo, claro, associado à parte visível, a parte que podia ser vista, a parte ali do pátio, não é? O pátio que podia ser visto através até de uma abertura que havia, as pessoas podiam até ver o que estava ali no pátio. Muito bem, então o espírito humano é a parte mais importante. A alma humana, vamos para o 8º tópico, a alma humana, e aí é preciso fazer menção de algumas teorias, teoria da pré-existência, teoria criacionista e teoria participativa. Mas antes disso, é importante dizer que o termo alma na Bíblia pode designar 3 coisas: a vida propriamente dita, sobretudo no caso dos animais. Eu citei até aquele exemplo, não é? Das testemunhas de Jeová que não fazem transfusão de sangue porque confundem o sangue com a alma. Mas o termo alma pode designar também a pessoa. Veja que às vezes nós falamos, olha, graças a Deus, 10 almas se entregaram para Jesus. 20 almas, ou seja, estamos dizendo que 20 pessoas se entregaram para Jesus, porque o termo alma também pode se referir à pessoa. E alma, finalmente, se refere à parte invisível e imaterial que vivifica o corpo, onde está a nossa personalidade. A palavra alma no Antigo Testamento, no hebraico, é nefesh. E no Novo Testamento é psique, que tem o sentido de alma e de vida, está ligada ao termo psíquicos, que tem o sentido de pertencente a esta vida, psíquicos. Em Levítico, capítulo 17, versículos 10 a 15, a Bíblia apresenta bem esses tipos diferentes que nós apresentamos aqui de alma, né? O termo alma, ele pode designar várias coisas. Aquela alma que comer sangue, veja,
aqui numa alusão à própria pessoa, ou seja, aquela pessoa que comer sangue. A alma da carne está no sangue, significando aqui o termo alma, vida, a vida do corpo, e assim por diante. Levítico 17, 10 a 15 lança a luz sobre o assunto. Mas tanto o termo hebraico como o termo grego que nós citamos indicam princípio vital da vida humana, física ou animal, termo alma. Aliás, o próprio termo animal, claro que hoje o uso nos leva para outra direção, mas o termo animal é justamente aquele que tem alma. Animal, esse é o sentido do termo animal, aquele que tem alma, animal, né? Em sentido teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Jesus mesmo disse, Jesus que ao se fazer homem, claro, ele passou a ter uma alma, então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos capítulo 14, versículo 34. Mas vamos então aqui fazer menção das teorias a respeito da alma humana, a teoria da preexistência, a teoria criacionista e a teoria participativa. A teoria da preexistência é um dos fundamentos, claro, da doutrina espírita, que nós vamos até tratar quando falarmos da heresiologia. Para os defensores do espiritismo, a alma peca na vida presente e para se redimir, claro que peca dentro dessa abordagem nossa, porque você sabe que o espiritismo nega a realidade do pecado, não é? Mas aqui, nesse sentido que estamos falando, os defensores dessa doutrina dizem que a alma peca na vida presente, ela erra, não é? Comete desvios, e para se redimir, precisa purificar-se, voltando a se integrar num outro corpo humano, sucessivamente durante inumeráveis existências. Claro que isso tem origem lá no maniqueísmo, doutrina pela qual se ensinava que o espírito era puro ao lado da alma que já preexistia, ou seja, Deus já teria as almas e essas almas elas iriam sendo colocadas na matéria pouco a pouco para que fossem aperfeiçoadas. Essa é a ideia básica do espiritismo. Claro que isso nós vamos ver depois em heresiologia, mas não passa, claro, no teste da palavra. Antes de Adão, não há qualquer indicação nas escrituras da existência de almas guardadas numa espécie de celeiro de almas. O pecado de Adão, que passou a todos os homens, é apresentado na Bíblia, em Romanos 5 e 12, por exemplo, como a causa primária. A consequência, pois, é pessoal, individual e responsável. É de cada pessoa que peca em sua existência atual e não de pretensas existências anteriores ao seu nascimento. A própria Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Deus fez o homem incluindo a sua parte imaterial, espírito e alma já. Então não é que havia assim um banco de almas, um celeiro de almas que foram depois sendo colocadas na matéria para que a alma fosse aperfeiçoada. Isso aí é uma teoria absurda, a teoria da preexistência. A teoria criacionista, apesar do termo, não tem nada a ver com criacionismo, como nós defendemos, em contraposição ao evolucionismo. Teoria criacionista aqui diz que Deus vai fazendo as almas diariamente e Deus sopra a alma nos meninos 40 dias após a concepção e nas meninas 80. Veja que teoria absurda também. Biblicamente nós vemos que a criança informe, ela na verdade já tem, não é? Na verdade, no momento da concepção, não é dias depois, porque no caso do ser humano, a alma ela faz parte, ela que vivifica o corpo. E a teoria participativa, a terceira que está aí nesse tópico 8º, mostra que a alma é produzida na matéria e não da matéria. A ação divina não tem como objetivo uma alma separada, e sim o homem completo. Desde a fecundação, é o que nós acabamos de dizer,
não é um aglomerado de célula, como dizem os cientistas ateus e materialistas. É um ser completo, composto de espírito, alma e corpo. Então veja que a teoria participativa é a que melhor se relaciona com o que a Bíblia diz. Vamos para o 9º tópico. O corpo humano. Dimensão material do corpo, organização do corpo, maravilha da procriação, desenvolvimento e morte do corpo. Na visão tricotômica, que é a visão bíblica, o corpo tem papel importantíssimo. É através dele que a alma se comunica com o mundo exterior. Se comunica, claro, através dos 5 sentidos. A audição, a visão, olfato, paladar e tato. 5 sentidos que Deus deu ao ser humano para que o ser humano possa se comunicar com esse mundo. Então, através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, o ser humano ele se comunica com este mundo, não é? Então, veja então como é importante o corpo humano. O ponto 1 aí, 9.1, a dimensão material do corpo. O salmista lá no Salmo 139, ele mostra que de modo terrível e maravilhoso ele foi formado. E ele então cita ali, é maravilhoso esse salmo, os irmãos devem lê-lo. O ponto 2 aí, o segundo ponto, 9.2, a organização do corpo humano. Que coisa rica e maravilhosa é essa quando nós estudamos do ponto de vista da biologia. Aí no livro tem apenas uma menção, mas os irmãos que desejarem estudar sobre o assunto é muito importante, sobre o esqueleto humano, com seus 206 ossos, o que corresponde 1/5 do peso total, e etc. O cérebro humano, as glândulas, os hormônios, o nariz humano, que tem 50 milhões de células receptoras. Veja se isso pode ser considerado como obra da evolução. Veja o olho humano, não é? A pessoa está olhando e, assim, quase que em tempo real, a informação já chega no seu cérebro, numa rapidez extraordinária. Será que isso é obra da evolução? Não é? Como que nós podemos, na verdade, acreditar numa teoria que nega a grandeza de Deus ao criar o ser humano? Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, ele disse: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. O terceiro ponto, maravilha da criação. Aqui estão várias informações no livro relativas à biologia. Eu aconselho os irmãos a lerem, estudarem com cuidado isso, não é? Ver aqui o que acontece nos primeiros dias, as células que se formam e depois elas vão se duplicando e etc. E chega um momento que uma célula, ela se torna a célula, por exemplo, do coração, e outra dos rins, e outra que forma o braço, e outra a mão. Veja, é algo extraordinário, é algo que a ciência não sabe explicar, como que isso pode ser obra da evolução. Não é? Quem que dá o start, por assim dizer, para que a célula, ela que estava apenas se dividindo, ela chega um momento que ela não apenas se divide, mas ela começa a ter uma função específica. Não é? Tudo começa de um se torna 2, depois 4, depois 8, vai se subdividindo e chega um momento que, na verdade, é maravilhoso esse estudo sobre as células. Muito importante nós estudarmos também e vermos a grandeza de Deus. Não é? Tem muitos pormenores aí que não vamos aqui mencionar, mas o livro é para ser lido e estudado. Ponto 4. Desenvolvimento e morte do corpo. Todo ser vivo, incluindo o homem, nasce, cresce, desenvolve-se e morre, exceto aqueles, claro, que vão estar vivos por ocasião da gloriosa vinda do Senhor Jesus. Mas, normalmente, todos nós teremos que enfrentar a morte. Para os que têm a salvação em Cristo Jesus, a velhice também é uma fase de gratidão e esperança quanto ao porvir. Não podemos reclamar, não é, da velhice. E aí, então, no livro se menciona, por exemplo, a criobiologia, que é a biologia do congelamento da vida. Pessoas aí que estão querendo congelar
o corpo e retiram todo o sangue e tal, e para depois, acreditando que vão ressuscitar a posteriori, né? O sangue do morto é retirado, substituído por um líquido anticongelante e colocado num cilindro de aço, no estado de suspensão criônica. Há cientistas sérios que afirmam ser perda de dinheiro congelar pessoas. Mas vamos adiante, vamos para o tópico 10º, dimensão espiritual do corpo. Veja como essa lição é extensa e nós aqui estamos apenas dando uma noção geral para que os irmãos possam estudar e assim avançar em conhecimento. A dimensão espiritual do corpo, ele é chamado de homem exterior. Por que homem exterior? Como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Por que Paulo chamou o corpo de homem exterior? Porque é aquele que aparece. O verdadeiro Ciro não é esse que você está vendo. O verdadeiro Ciro é o que está dentro de mim. É o homem interior. Mas o homem exterior é o homem que se comunica com esse mundo. Não é? É o homem que interage com esse mundo. Então, o corpo humano é muito importante. Também chamado de casa terrestre. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. O corpo celestial que nos será dado por Deus será a nossa habitação, que é do céu. Mas, por enquanto, nós temos uma casa terrestre, não é? Também corpo desta morte, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo falou, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, veja, quem me livrará do corpo desta morte? Corpo desta morte, porque, claro, ele sabia, né, que o nosso corpo é um corpo perecível, é um corpo que se corrompe, né? Como eu citei anteriormente, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. É claro que corrupção aqui não é no sentido que nós temos visto hoje. Aqui Paulo quer dizer, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, corromper-se nesse sentido de deterioração, e não no sentido como nós conhecemos hoje, de corrupção, de receber propina, de mensalão, de petrolão, esse tipo de coisa que lamentavelmente já marcou a história do Brasil de maneira muito negativa, não é? Mas também 10.4, corpo abatido. Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao seu. Corpo abatido é um corpo sujeito às enfermidades, sujeito ao cansaço, não é? Mas um dia é a nossa esperança, Jesus virá buscar na sua igreja e esse corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. 10.5, templo do Espírito Santo. Que maravilha, aqueles que servem a Deus têm um templo, é o templo do Espírito Santo. Tópico 11, teorias errôneas. A teoria dos caracteres adquiridos, teoria da evolução, e aí temos também mais 2 pontos, como surgiu a vida e mutações. Os evolucionistas, eles defendem que, na verdade, né, o ser humano ele é produto, claro, daquilo que é chamado de seleção natural. E nós, claro, à luz da Bíblia, sabemos que isso não é nada científico, porque não há nada científico que comprove que houve essa sopa química, como eles dizem, em que os elementos simples, como hidrocarbonos e outros, se combinassem aleatoriamente e formassem elementos compostos que dariam lugar
ao aparecimento da vida orgânica. Isso é o que defende a teoria da evolução. E aí então surgem outras teorias, não é? Partindo do mesmo princípio. Então essa teoria dos caracteres adquiridos, do francês Jean-Baptiste de Lamarck, ele procurou, através dessa teoria, demonstrar a mutabilidade das espécies. E ele tem um exemplo que é absurdo, por exemplo, da girafa, não é? Ele diz que a girafa tinha pescoço curto, em princípio. E aí, quando escasseou a vegetação mais baixa de que se alimentava, ela teve que buscar alimentos nas árvores, com galhos mais altos, e assim, de tanto esticar o pescoço, foi adquirindo um pescoço mais longo e transmitindo essa característica para os seus descendentes. Isso aí é a teoria dos caracteres adquiridos, né? Que é absurda porque a hereditariedade ela depende dos genes nas células reprodutivas e permanece inalterada em toda a vida do ser vivo. Então é claro que o que a Bíblia diz é claro, Deus fez cada animal segundo as suas espécies. Claro que a microevolução, ela é compreensível, não é? Nós podemos até admitir, veja que existem as variações de raças, não é? Dependendo do lugar onde a pessoa vive, não é? A pigmentação da pele, não é? Então os animais também eles vão mudando e existe o cruzamento entre as mesmas espécies e aí vão surgindo o quê? Microevoluções. Eu posso até admitir que a microevolução, ela não há problema nenhum em concordar com a microevolução. Agora, o problema está na macroevolução, porque a macroevolução fala do surgimento de outras espécies. Aí, isso contraria a Bíblia, porque a Bíblia é clara ao dizer que Deus fez tudo segundo a sua própria espécie, não é? Charles Darwin, aí tem uma explicação no ponto 11.2 sobre Charles Darwin, né, e a sua expedição, quando lá no século XIX ele embarcou naquele navio Beagle, não é? E ele então fez uma viagem pelo mundo e chegou lá ao arquipélago de Galápagos, a oeste do Equador e tal, e aí então no livro se menciona também o caso que eu mencionei da seleção natural. As espécies semelhantes, bem como as diferentes, competem entre si e vão surgindo variações, de tal forma que os elementos mais fortes eliminam ou suplantam os mais fracos. Ou seja, segundo essa teoria, é a natureza, a própria natureza que se encarrega dessa seleção. Isso aí, claro, contraria a Bíblia, porque Deus nunca saiu do controle de todas as coisas. Deus criou e continua acompanhando tudo, não é? Até mesmo essas microevoluções que eu citei, Deus está no controle, porque a Bíblia diz que por sua vontade são e foram criados, não é? A teoria em voga nos Estados Unidos é aquela que admite a existência de Deus, que é a chamada aquela teoria que fala do projetista inteligente, não é? Intelligent designer, mas isso aí também é perigoso, porque diz que Deus deu start, só que depois a evolução ou a seleção natural se encarregou de fazer tudo. Não, Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Mas vamos adiante. Como surgiu a vida? Como surgiu a vida, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Não é? O próprio apóstolo Paulo diz que ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, mas no livro aí tem alguns pormenores importantes. Também sobre as mutações, que são muito importantes. Não é? Tem até uma situação aqui de um cientista que diz que disse ele, não posso persuadir-me a pensar que o olho, eu citei aqui o olho humano, e esse cientista, que é o Rostan, ele disse, não posso persuadir-me a pensar que o olho, o ouvido, o cérebro humano tenham sido formados desse modo, como
teoria da evolução apresenta. Não vejo nada que me dê o direito de conceber as profundas alterações estruturais, as fantásticas metamorfoses que teríamos de imaginar na história evolucionista quando pensamos na transição dos invertebrados para os vertebrados, dos peixes para os batráquios, dos batráquios para os répteis, dos répteis para os mamíferos. Veja, um cientista dizendo isso. Porque, segundo a própria teoria da evolução, as mutações ocorrem ao acaso, não é? Ao acaso, e não de forma dirigida. Veja como nós podemos afirmar que o olho humano ele surgiu a partir do acaso. Não é? Isso não é ciência. O acaso, como prova matemática e estatística avançada, não produz nada de organizado que funcione e se repita segundo as leis estabelecidas. Vamos caminhando para o final. Verdadeira ciência é aquela que é desprovida, claro, de preconceito, de soberba, de academicismo, não é? E isso é a verdadeira ciência. Quando eu falo de academicismo aqui, não vai nenhum desdouro aos acadêmicos. Claro que se eu falar contra os acadêmicos, contra a academia, estou falando contra mim mesmo, não é? É evidente que nós estamos aqui criticando o estudo acadêmico. Mas o academicismo, que é quando a pessoa se vale disso para se contrapor às verdades do Deus Todo-Poderoso. Então isso nós chamamos aqui de academicismo. E, lamentavelmente, a teoria da evolução, ela se baseia muito mais no academicismo, não é? Em outras palavras, a teoria da evolução é uma crença, um arranjo de fé. Fé na ciência, no acaso, no tempo. Carl Sagan, famoso astrônomo conhecido no mundo inteiro, calculou que a possibilidade de o homem ter evoluído é de aproximadamente 1 em 102 trilhões. Ou seja, um número com 2 bilhões de zeros à direita, que poderia ser escrito em cerca de 20 mil livros. Quem pode crer em algo cujas chances são de 1 em 101 mil até 1 em 202 milhões? Né? Então veja, mas aí falando da verdadeira ciência, nós vemos que ela confirma a palavra. A verdadeira ciência é aquela que confirma a palavra. Porque Deus é sábio. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não há como Deus não ter razão. O que Deus afirma é a verdade. Não é? E aí, no livro, nós vemos que as leis, como por exemplo a primeira lei da termodinâmica, desmente o evolucionismo e dá razão à Bíblia. Por mais que os cientistas não queiram admitir, a própria primeira lei da termodinâmica, ela desmente o evolucionismo, segundo o qual as coisas estariam evoluindo e novas espécies sendo criadas ao longo do tempo. A primeira lei da termodinâmica contraria isso, porque quem estudar essa lei vai ver que nada está evoluindo biologicamente, nenhuma matéria nova está sendo criada, não está surgindo nada de novo. A segunda lei da termodinâmica também contraria a teoria da evolução, não é? Porque é a lei da deterioração da energia. Ao contrário do que diz o darwinismo, os sistemas mais simples, né? O darwinismo diz isso, que os sistemas mais simples evoluíram e evoluem para sistemas mais complexos e aperfeiçoados. Só que a lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, afirma justamente que os sistemas organizados podem se deteriorar e não evoluir. Só admitindo a existência de um projetista inteligente, e aí sim a teoria lá do design inteligente, nesse caso ela é aceitável, ela só não é aceitável quando ela diz que é a evolução que se encarrega, ou a seleção natural que se encarrega de fazer o que Deus deu start e a evolução se encarrega. Não é isso que a Bíblia diz. Mas, indubitavelmente, a própria teoria do projetista inteligente, ela admite, não é? Como aquele Francis Collins, não é? Lá do Genoma Humano, ele também admite que tem alguém que deu start, esse alguém é Deus. Porque só admitindo a existência de um projetista inteligente, que é Deus, pode-se entender a origem de todas as coisas, animadas e inanimadas.
principalmente da vida do homem e da inteligência. Então, temos aí também a biologia molecular, a paleontologia e tantas outras teorias que vão confirmar, não é, o que a palavra de Deus diz. O evolucionismo teísta aí, uma tentativa também de querer mesclar todas as coisas aí, já tem muitos evangélicos entrando por esse caminho, achando que pode mesclar uma coisa com a outra, e aí surge aquilo que nós falamos até na primeira aula das eras geológicas, que os dias na verdade não são dias literais, mas são eras geológicas. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus fez tudo em 6 dias. A Bíblia é clara. Em Êxodo 20, versículo 11, inclusive, está escrito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. A teoria da evolução, por conseguinte, não passa de um arranjo teórico para explicar cientificamente a origem do homem e todas as coisas visando a afastar o homem do seu Criador. Meus amados irmãos, então, nós estamos aqui já concluindo a nossa aula, essa longa aula, veja, esse longo capítulo com tantos tópicos importantes, e eu aconselho os irmãos a não se contentarem com essa aula, que os irmãos estudem, veja aí quantos pontos importantes que são mencionados, não é? A introdução à antropologia, que é muito importante, que deve ser observada, macho e fêmea, mostrando a criação imediata de Deus, formação do homem e formação da mulher, que já entra aí na fase da criação mediata, ou a formação, a queda da humanidade, a constituição do ser humano, o espírito humano, a alma humana, o corpo humano, veja que pontos importantes. A dimensão espiritual do corpo, ou seja, o corpo é usado para nós adorarmos a Deus. Claro que nós adoramos a Deus com o nosso espírito, mas é através do corpo, não é? É através do corpo, através da nossa voz. Claro que a pessoa que é muda, ela também adora a Deus, porque ela adora a Deus no seu espírito. Mas aquele que tem fôlego, diz a Bíblia, todo aquele que tem fôlego louva o nome do Senhor. Teorias errôneas, que nós vimos aí, principalmente teorias ligadas ao evolucionismo. A verdadeira ciência, aquela que se contrapõe àquilo que depõe contra a palavra de Deus, não é? O evolucionismo teísta, que é um erro, é perigoso. Então, tudo isso nós abordamos. Então, aqui nós concluímos, lembrando sempre dos cursos do nosso CETADB. Você que está fazendo o curso básico, continue. Você tem também a oportunidade de fazer o curso médio em 12 meses e avançando nos seus estudos, você pode até fazer o curso avançado, que é 1 ano e 2 meses. Então, creio que ao concluir todos esses cursos, você terá um grande cabedal, uma grande bagagem para você fazer a obra do Senhor. Meus prezados irmãos, eu termino aqui a minha aula e na próxima aula, se Deus quiser, estaremos juntos para dar sequência a este livro, livro 3, Teologia Sistemática 3. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.